Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa habitual meditação no livro Pão da Vida. Quem está convosco hoje é a vossa irmã Filomena Umabano. E estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com o tema trabalho. Aqui o tema de hoje é uma exortação a fazermos o nosso trabalho de forma correta, a fazê-lo como convém. Então, hoje é terça-feira, 3 de março do ano 2026. O versículo de cor para este mês está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4. E também temos a nossa leitura no livro de Provérbios, capítulo 12, versículos 24 a 28. É o texto base para a nossa meditação esta noite. Antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este privilégio de aprendermos a Tua palavra. Obrigado por nos amares, ó Deus, por nos elegeres para ser o Teu filho, para sermos Teus e para vivermos debaixo da Tua graça. Louvamos-te, Senhor, por essa graça, por essa bênção imerecida. Obrigado, Senhor, por tudo o que fazes na nossa vida. Rogamos-te nesta hora que venha dar-nos graça para aprendermos sobre Ti, para aprendermos como viver essa vida separada para a Tua glória. Ajuda a cada um que vai ter oportunidade de ouvir essa mensagem, que possa ser edificada, que possa ser transformada e que possa ser iluminado para seguir caminhando, seguindo a Cristo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então, amados, sem perdermos tempo, vamos para o nosso versículo de cor no livro de Provérbios, capítulo 10, versículos 4. Capítulo 10, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Então, temos aqui um dos objetivos pelo qual devemos fazer o nosso trabalho de forma correta, porque se o fizermos com displicência, nós seremos empobrecidos, mas se o fizermos com dedicação, com diligência, nós seremos enriquecidos. Então, o trabalho bem feito abençoa o seu dono, aquele que o faz. E aquele que faz o trabalho de forma displicente também colherá o fruto desse descaso. Então, é um motivo, é uma razão pelo qual nós devemos fazer o nosso trabalho de acordo com a orientação de Deus, fazê-lo de forma correta, fazê-lo como que para o Senhor. Então, vamos para o texto base da nossa meditação, que está no mesmo livro de Provérbios, livro da sabedoria, escrito pelo sábio Salomão, o maior sábio da história dos reis de Israel, e se não o maior sábio até hoje conhecido. Então, vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 12, versículos 24 a 28. Versículos 24 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que os seus próximos, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de
assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Peço desculpas, estou a ler sem os óculos. Não queria esticar para apanhar o óculos, mas acabei por fazer uma leitura um pouco deficiente. Então, amados irmãos, vamos repetir esta leitura para ver se conseguimos ter a melhor compreensão. Então diz assim: a mão do diligente dominará, mas os enganadores serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Oh, glória a Jesus! Até aqui a palavra do Senhor. Ele nos mostra e nos ensina o que devemos fazer e como são aqueles que fazem os seus trabalhos de forma diligente. Deus não nos deixa sem conhecimento daquilo que nós devemos fazer. Ele nos ajuda e nos ensina a fazer o nosso trabalho de forma correta. Então, amados irmãos, vamos agora ver o que temos na nossa meditação de hoje. O nosso Deus ensina-nos a trabalhar e a fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração de forma correta. Ensina-nos a abordarmos este assunto do trabalho com excelência, e não só o assunto do trabalho, mas todos os assuntos que têm a ver com a nossa vida, devemos fazê-la com excelência. Quando um aluno apanha um resultado bom ou consegue um bom resultado, nós o encorajamos e o felicitamos. Na mesma turma, podemos também encontrar alunos que apanham notas inferiores, mas numa mesma turma em que os alunos apanham notas inferiores, também podemos ter alunos com notas 10. Podemos dizer nota 10 ou nota 20 nesta mesma turma. Alguns anos atrás, tínhamos um aluno muito bom em matemática. Ele apanhava sempre a nota máxima, o que nos encorajava a ajudá-lo. E todos os professores estavam felizes com este aluno. E o professor não encontrava falha nenhuma em seus testes. Nós também podemos ver isso na nossa vida. Deus deu-nos capacidade para fazermos o nosso trabalho de forma correta. Se tivermos algum trabalho para fazer, devemos fazê-lo com excelência, qualquer que seja trabalho. Por isso a palavra de Deus nos diz que o preguiçoso tudo quer, mas nada tem. Mas os que trabalham fartam-se de riquezas. Aqueles que trabalham com zelo fartam-se de riquezas. Lemos isso em Provérbios 10, 4. E também podemos ver em Provérbios 13, 4, a mesma palavra, a mesma exortação relativamente
ao trabalho e ao contraste entre o preguiçoso e aquele que não faz bem o seu trabalho. Diz assim a palavra do Senhor: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. A alma do preguiçoso deseja, mas coisa alguma alcança, mas a alma do diligente se farta. Aqueles que fazem o seu trabalho com diligência são abençoados e fartam-se daquilo que eles produzem. Então, Deus quer nos mostrar isso, por isso vemos isso repetidas vezes na sua palavra. No mesmo livro temos várias chamadas de atenção relativamente à preguiça e ao esforço. A preguiça atrai a pobreza. Existem pessoas que são pobres porque são preguiçosas. A sua pobreza deve-se à sua falta de esforço. Decide mudar se estás nessa condição. Se quiser ter fartura na sua vida, decide mudar hoje. Semeia para a tua família. Esforça-te e faz o bem. Esforça-te e trabalha com excelência, para que possas colher frutos bons para a tua vida. Assim, serás apresentado diante de reis. Aquele que faz bem o seu trabalho é apresentado diante de reis. Temos um ditado que diz isso: se conhece aquele que faz bem o seu trabalho, se faz bem o seu trabalho, se faz diligentemente o seu trabalho, não tarda, essa pessoa é apresentada diante de reis, porque o excelente nunca é deixado para trás. Então, irmão, a nossa vida espiritual também é uma área de trabalho. Nós devemos fazer o nosso trabalho, tanto espiritual quanto material, tanto acadêmico quanto de qualquer área da nossa vida, devemos fazê-lo de forma excelente. Faz isso em todas as áreas da tua vida: espiritual, acadêmico, social, físico. Esforça-te para fazer o que tens a fazer com excelência. Li uma história, a história de um pintor que foi chamado para pintar uma canoa grande. O pintor disse o preço, ou deu o preço para o seu trabalho, e o homem rico que o chamou a fazer o trabalho pagou-lhe o preço. Contudo, o pintor foi trabalhar na embarcação. Então o homem recebeu o pagamento e foi fazer o trabalho na embarcação. No entanto, não estava contemplado fazer outras reparações sem ser a pintura. O contrato estabelecido era simplesmente para fazer a pintura da embarcação. E o homem, o operário, quando chegou, fez a pintura, descobriu que a embarcação, a canoa, também tinha furos, tinha buracos onde a água podia entrar. E, entretanto, ele fez o trabalho, consertou aquele espaço, aqueles buracos e deixou a embarcação em bom estado. Fez o seu trabalho e foi para casa. 2 dias depois, o senhor que lhe contratou, o homem rico que lhe contratou para fazer a pintura da embarcação, aparece-lhe em casa com um saco cheio de dinheiro, com um montante avultado de dinheiro, querendo pagá-lo pelo trabalho que já tinha feito. E o homem, sem perceber por quê, o operário perguntou: por que tens que me pagar de novo? O senhor rico que o contratou explicou-lhe
que quando chegou à sua casa, não encontrou os seus 3 filhos. Perguntou à sua mulher pelos filhos. E a mulher disse-lhe que os meninos, os filhos, tinham ido passear na embarcação. E ele, homem, sabendo que a embarcação tinha buraco, tinha furo, e que a água podia entrar ali na canoa e os seus filhos podiam se afogar e nunca mais regressar a casa, começou a chorar. Saiu desesperado para o rio, para ver o que a notícia, estava à espera de uma notícia devastadora. Então, de repente, viu a canoa a regressar, viu a embarcação a chegar ao lugar onde ele estava, ao cais, com os seus 3 filhos. E ele pôde perceber, pôde nessa altura perceber que a canoa tinha sido consertada. E se foi consertado, sem que ele tivesse pago por isso, ele tinha que fazer alguma coisa para alguém que fez esse trabalho. Então, irmão, podemos ver aqui um exemplo de alguém que faz o seu trabalho com excelência. Este trabalhador, não obstante, não foi contratado para reparar a canoa, simplesmente foi contratado para fazer a pintura da embarcação, mas mesmo assim encontrou ali algo que podia consertá-lo e não perdeu tempo em fazê-lo, não deixou escapar aquela oportunidade, fê-lo com zelo, fê-lo com dedicação, consertou e salvou a vida de 3 jovens, dos 3 filhos daquele senhor. Então, o senhor ficou grato, viu que o homem não só pintou a canoa, mas também tapou todos os buracos que se encontravam ali na embarcação. Então, por isso, ele quis retribuir aquilo que o Senhor tinha feito, o grande bem que este trabalhador tinha feito, sem sequer ser contratado para fazer esse trabalho. Então o homem reconheceu o valor nesse operário, reconheceu que ele tinha feito mais do que lhe foi pedido, que não tinha obrigação nenhuma de reparar os danos que se encontravam na embarcação, mas mesmo assim o fez. Amados irmãos, nós podemos ter aqui uma lição nobre, uma lição de alguém que olha para além daquilo que é o estritamente estipulado, olha para além daquilo que lhe foi pedido, uma pessoa que faz muito mais daquilo que lhe é pedido. Nós que somos trabalhadores, muitas vezes estamos perante situações em que podíamos ter feito mais para ajudar, para contribuir, e muitas vezes não fazemos. Limitamos-nos a dizer, este não é o meu trabalho, não fui contratada para isso, não me pagam para isso. Amados irmãos, há momentos em que vale mais fazermos mais, mesmo não sendo retribuídos, para que o bem possa alcançar aos outros, para que os outros possam ser alcançados por esse bem que fazemos. Nós devemos lembrar que somos alcançados pela graça e Jesus deu a sua vida não é porque merecíamos, nós não pagamos nada para receber a salvação, mas Deus fê-lo pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade para com todos nós. Por isso, irmão, o que tem algo a fazer, o que está nas nossas mãos, nós devemos fazê-lo hoje com dedicação. Não esperar pelo amanhã, porque nunca sabemos o que o amanhã reserva para nós. Só Deus sabe o futuro. Nós não o sabemos. Nós só vemos hoje, só vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Nunca sabemos o que está por vir.
Portanto, amado irmão, a leitura que nós temos hoje mostra-nos o valor do trabalho, insta-nos a fazer o nosso trabalho com excelência, como forma de testemunhar. Nós, os crentes, podemos adorar a Deus fazendo o nosso trabalho com excelência. Não é só quando cantamos na igreja, ou quando pregamos a palavra de Deus, ou quando evangelizamos, ou quando damos oferta que adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus fazendo bem o nosso trabalho, seja em que lugar for. Se eu estiver a trabalhar numa instituição, devo fazê-lo com excelência, com zelo, com dedicação. Se eu estiver a atender pessoas, devo atendê-los com zelo, com dedicação, com paciência. Fazer com que os outros sintam satisfeitos, sintam-se valorizados pelo meu trabalho. Devo fazer aquilo que está nas minhas mãos de forma correta e fazer muito mais do que aquilo que me é pedido. Se eu tiver a fazer qualquer que seja trabalho, não preciso enumerar aqui o tipo de trabalho, seja a pessoa que vende na feira, que é feirante, a pessoa que atende no restaurante, uma pessoa que serve comida no hospital para os doentes, uma copeira, a pessoa que atende na caixa, que faz trabalhos de limpeza, que faz qualquer que seja trabalho, devemos fazê-lo com excelência. Fazer com que as pessoas possam se sentir bem com o nosso trabalho, possamos levar alegria às pessoas, que possamos levar uma palavra de conforto às pessoas. E mesmo que estejamos desempregados, ainda podemos fazer algo de bom e com excelência para o bem dos outros. Então, este homem não fez esperando a retribuição. Ele fez aquilo que fez de forma altruísta, não cobrou mais por aquele trabalho. Simplesmente limitou a fazer aquilo que estava diante dos seus olhos e que sabia que podia fazê-lo. Ele tinha condições de fazer. Imagine que ele se recusasse a tapar aqueles buracos. Aquelas crianças desavisadas iam morrer afogadas, iam perder as suas vidas. E depois, nós realmente, quando acontecem coisas desse gênero, depois, no fim, já não temos o que fazer, já não podemos fazer mais nada. Mas antes disso, podíamos ter feito alguma coisa. Amados, não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. É um velho ditado já conhecido. Se hoje podes perdoar alguém, se hoje podes ajudar alguém, se hoje podes partilhar o seu testemunho com alguém, falo com dedicação e com zelo e de forma excelente para que o nome de Deus possa ser glorificado. Que Deus nos abençoe com esta palavra e pedimos que cada um que esteja a ouvir esta mensagem possa tomá-lo como uma palavra para si próprio, que possa aplicá-lo de forma que o nome de Deus possa ser glorificado na sua vida. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Amém.